Pessoal, bem-vindos de volta ao nosso módulo 5 do curso de enfrentamento de crise. Fazendo uma retrospectiva rápida aqui, no nosso primeiro módulo nós vimos como representar, de forma simbólica a crise, como a gente pode desenhar isso num papel, na nossa cabeça. No segundo momento nós vimos qual postura nós temos que ter diante da crise, basicamente não agravá-la, a gente buscar a solução, buscar a esperança, buscar a coragem. Vimos, isso é uma perspectiva mais filosófica, psicológica. No terceiro módulo, nossa terceira aula, a gente viu a importância da inteligência, como a gente precisa fazer o elo entre fato e ideia e analisar a coisa como ela realmente é, para não vir com a ideia mirabolante e piorar tudo, No módulo número 4, eu já trouxe a gente para um contexto mais prático, para a vida real das empresas e de como os três primeiros módulos eles são essenciais até mesmo para o contexto empresarial, para o contexto do business, do mundo dos negócios, porque a gente viu, basicamente, a maioria dos negócios brasileiros eles não se conhecem, eles apenas existem. Sem contar que eu acabei esquecendo de deixar uma informação, deixo ela aqui, que a maioria, para além de todos os problemas, o empresário brasileiro opera no break-even, ou seja, ele opera no equilíbrio ali entre prejuízo e lucro. É outra coisa que acaba acontecendo sem que ele tenha ciência disso, tá? E hoje nós já vamos dar um salto. Aqui eu vou trazer dois conceitos para vocês, dois conceitos elaborados por Nassim Taleb. Ele é um ensaísta oriundo do mundo dos negócios, tá? Por mais que ele tem uma pegada filosófica, epistemológica nas obras dele, ele é oriundo do mundo dos negócios. Então as análises dele, os cases que ele traz, eles são do mundo dos negócios, o que é ótimo para a gente, que a gente quer unir isso tudo, tá? Quais são esses livros dele? Que a gente vai passar de forma superficial sobre alguns conceitos, tá? E que eu quero analisar o que ele chama de efeito iatrogênico na obra dele, Antifrágil. Tá? Que eu acho isso essencial para nós. Vamos lá. A primeira obra dele aqui, que a gente é famosa, é o Black Swan, que isso aqui é o Cisne Negro. O Cisne Negro, ele trata de eventos imprevisíveis. É aquela contingência que acontece que ninguém viu e muda tudo. A gente tem vários exemplos disso, A gente pode considerar, apesar que o próprio autor não considera o Covid-19 como um Black Swan. Olha que curioso, Nassim Taleb não considera o que estamos vivendo um Black Swan, um evento imprevisível, porque ele já tinha inclusive previsto, se não é nesse livro, é no anterior, que as pessoas viajando pelo mundo, uma doença ia se alastrar mais rápido. Olha que curioso, premonitório. Em seguida nós vamos aqui tratar do conceito de antifrágil, é a sua obra mais famosa. Tá? É a obra mais famosa, caiu no gosto do desenvolvimento pessoal, caiu no gosto dos empreendedores, caiu no gosto das palestras de desenvolvimento pessoal. Então a gente vai tratar ele aqui, mas de um jeito um pouco mais cauteloso. Vamos lá. Basicamente, esse livro Antifrágil, o Antifrágil aqui, ele é como se comportar, como sobreviver, como ter a postura diante dos cisnes negros, diante dos Black Swans. Então, os dois livros dele que eu recomendo muito, eles se completam. É bem interessante, ele fala isso no Antifrágil. Então, fica a dica. Quando ler esses livros, leiam eles como se fosse um só. Bem interessante, tá? Então, o que seria o antifrágil aqui? Quem é o antifrágil? Para o autor, antifrágil não é o robusto, não é o forte, não é o resistente. O frágil, ele quebra sozinho, ele quebra qualquer coisa. Um vidro é frágil, uma bolha de sabão é frágil, é aquela coisa que se despedaça, aquela coisa que ela não tem ela não é tão corpórea, mas o que acontece? O oposto não é o robusto forte, não é a rocha sólida, que é o oposto do vidro que quebra. É o antifrágil, que ele chama, é um conceito novo, é um conceito de difícil determinação mesmo, tá? Porque o antifrágil, o autor ele só consegue definir com exemplos. Ele não chega e fala
antifrágil é isso. É como se fosse, eu fiz uma analogia na apostila de vocês vão ver, como se fosse o antifrágil, ele é a água do Bruce Lee, né? Aquele vídeo Seja Como Água do Bruce Lee, um vídeo famoso, vocês podem procurar no YouTube, né? Ou seja, o antifrágil ele se adapta à situação adversa. Ele não bate de frente, ele vai se adaptando, ele escorrega por aquilo e sai dali preparado, ele sai dali mais forte. Por isso que caiu no gosto das pessoas. Eu achei isso bem interessante e trago para vocês. Mas, de novo, eu só entendi isso via exemplo, tá? Vamos ver aqui, ó. O que seria frágil? Tântalo. Tântalo, na mitologia grega, Tântalo é aquele... Ele quis enganar os deuses. Ele era humano, quis enganar os deuses e ferrou com a família dele, com ele todo, né? Ele tentava beber água na fonte e a água virava pedra, salvo engano, tá? E quem é o robusto nesse caso, na mitologia grega? A fênix. Quem é a fênix? A fênix, ela morre e renasce. Então, ou seja, ela é imortal. Ela morre e renasce. Então, ela é robusta. Antifrágil. Quem é o antifrágil na mitologia grega? A Hidra. Por que a Hidra? A Hidra você corta uma cabeça, cresce outra. Então, ou seja, ela não sente os seus ataques. Ela é dificílima de se enfrentar. Entendeu? A fênix você consegue matar a fênix. Ela vai voltar, mas você não consegue matar. A Hidra, não. Você vai cortando a cabeça, cresce duas. Você vai cortando a cabeça, cresce mais duas. Entendeu? Então, na mitologia, seria esse o antifrágil. Outro exemplo, no nosso corpo, na fisiologia. Sarcopenia. Sarcopenia é o desgaste ósseo muscular do corpo com o envelhecimento. Você vai envelhecer, seus músculos vão envelhecer junto. Então, ou seja, isso é o frágil. Nosso corpo, ele age dessa forma, é natural, então isso é uma fragilidade. O que é robusto? É a cura. Você tem uma doença, você cura essa doença. Depois você pode ter a doença de novo. Então, é o robusto. E o antifrágil, nesse caso, é a hipertrofia. Você desgasta o músculo, você dá pancada, rompe fibras e ele cresce mais forte. Entenderam? Voltando aqui, um outro exemplo também que tem no livro. O leitor de internet. Aquele, né? O leitor da Wikipédia. Eu estou na dúvida, vou ali, jogo no Google e já acha que sabe as coisas. Esse é frágil, porque o conhecimento dele é superficial. O robusto é quem? O leitor de livros, porque livro demanda um esforço maior do que você entrar na internet. O livro ali, você tem que pegar as páginas, tem 400 páginas, introdução, aquela coisa, tem todo um trabalho maior. Então, o conhecimento dos livros, ele é mais robusto. E quem é o antifrágil nessa área? Tradição oral. Muita gente não sabe, a escrita é algo recente. A humanidade, se você pegar 40 mil anos de existência, a humanidade, a maior parte do tempo, os conhecimentos foram transmitidos oralmente e não por meio da escrita. Então, a tradição oral, ela persevera no tempo, ela sobrevive no tempo. Ao contrário, né, o livro pode ser apagado, esquecido. O leitor de internet, mais fácil ainda. A tradição oral não, passa de geração a geração. Tá? Então, isso aqui é para vocês terem noção do que é antifrágil, robusto e frágil. Por que isso é útil na crise? Porque na crise, vocês têm que tentar, é aqui, ó. É aqui que você vai atuar. É na adaptação. Entendeu? Não é resistir nela, é você se adaptar à situação adversa. Então, por que o antifrágil é essencial nesse momento crítico? Porque é ele que vai sobreviver e sair dela mais forte. Lembrando que a Hidra, a crise vem, arranca 2 cabeças, cresce mais 4. Entendeu? Então, ótimo. Esse é o contexto das obras do Nassim Taleb. Mas quando eu estava na leitura da obra, uma coisa me chamou muita atenção no livro. E não é nem uma parte tão de destaque e famosa e muito dita, que são os efeitos iatrogênicos. Quando eu li isso daqui, eu falei, porra, isso é o pulo do gato. Porque o que seria o efeito iatrogênico? Ele pega emprestado a expressão da medicina, tá? Iatrogenia é quando o paciente morre ou tem a sua situação agravada pela ação do médico, pela ação do tratamento. Então, ou seja, você está ali buscando uma solução, você está ali buscando um tratamento, e quando você tem, sua situação piora
pela intervenção do médico, pela intervenção do tratamento. Eu achei isso assim, isso é o pulo do gato aqui, porque isso no contexto de crise é essencial, porque você, quando vem uma crise, me acompanha aqui, aconteceu a crise, você vai fazer a intervenção, você vai para o combate, vou enfrentar ela. Esse enfrentamento gera efeitos. Você pode desconhecer os efeitos. Às vezes você nem está imaginando esses efeitos. Esses efeitos fazem o quê? Agravam a situação. Então, ou seja, a crise ia criar um cenário. Você enfiou o dedo lá, criou um muito pior. Então, entendendo essa relação, essa possibilidade, né? Pensa que essa possibilidade tem que estar em todas as ações que você acha que você vai tomar na crise. Porque você pode intervir em algo e ser muito pior do que o primeiro cenário. Tá? Então, isso daqui, ó, quando eu vi isso no livro, eu falei, meu Deus, eu preciso jogar no mundo, né? Então tá aqui para vocês. Vocês vão enfrentar crise, vocês vão enfrentar dificuldades. Sempre tenha em mente essa possibilidade. Fica com essa possibilidade com você. Porque, às vezes, a crise em si, sem a sua intervenção, pode ser até mais branda do que se você meter o dedão lá e fazer coisa errada, tá? Um exemplo agora, vamos dar um exemplo básico disso aqui, um exemplo até engraçado, que tem no livro Antifrágil, tá? Quem que é o efeito iatrogênico propriamente dito? É a mãe que mima o filho, é a mãe super protetora. Por que ela super protege o filho? Por que ela cria aquela bolha nele? Porque ela quer o bem da criança, ela quer excluir os perigos da vida. A vida, ela é perigosa, ela é aleatória, ela é imprevisível. Então a mãe superprotetora, ela quer proteger o filho disso. É uma intenção louvável, só que na realidade, o que acontece? Ela aliena a criança fica completamente alienada, ela não consegue nem enfrentar os perigos da vida. Então, ou seja, a intervenção excessiva da mãe criou um indivíduo que é incapaz de enfrentar os problemas. Ou seja, essa incapacidade, essa alienação é o quê? Efeito iatrogênico da intervenção da mãe. Então carreguem isso com vocês. Eu acho que se tem um ponto desse curso que é essencial, é isso daqui, tá bom? Fiquem isso, absorvam isso. Sério, isso aqui, se fosse para eu escolhe uma aula para vocês gravarem vocês. É isso aqui. Fechou? Então, vejo vocês na próxima aula, tá? Uma atividadezinha. Muito obrigado.